Uma das coisas que ele diz que é a guerra, né? Ela libera a pulsão de morte, que tende a fazer do outro, diz ele, não apenas o meu objeto de desejo. Os processos judiciais de família são muito nesse sentido, assim, eles vão, acaba um processo, que é outro, né? As pessoas ficam unidas muito mais pelo ódio, que o litígio é uma forma das pessoas perpetuar aquela relação pela via do ódio. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Diálogos do Direito de Família. O programa de hoje inaugura uma nova série em que eu convido profissionais e pesquisadores de diversas áreas para dialogar com os temas mais contemporâneos do direito de família. Eu espero que essa conversa agrade bastante a vocês. E trago aqui um convidado muito especial, o psicanalista Antônio Quiné. Antônio Quiné é psicanalista, eu disse, psiquiatra, doutor em filosofia, dramaturgo, e ele é também o diretor e fundador da Companhia Inconsciente em Cena, Rio de Janeiro, e autor de diversos livros de psicanálise e de teatro. E, por falar nisso, eu tenho aqui um dos livros que eu usei muito para poder fazer dos meus livros, que é o VANEP, né, Direito e Psicanálise, porque, afinal de contas, eu acho que o direito não vive mais sem a psicanálise. Tem alguns conceitos de psicanálise que são fundamentais para entender o novo direito de família. E nesse bate-papo, nessa conversa aqui com o Antônio Quiné, e que nós vamos desvendar um pouco disso e falar também desses conceitos e outros assuntos que vão acontecendo aqui. Mas esse livro do Quiné, que para mim foi a descoberta do inconsciente, eu usei muito nos meus livros, em vários livros, né? Eu falo desses conceitos fundamentais da psicanálise para o direito. Então é isso, Quiné, bem-vindo, obrigado por ter aceitado esse convite. Acho que fico muito honrado com a sua presença, afinal de contas, o Quiné é um dos maiores psicanalistas do Brasil, então nós estamos conversando com qualquer um. Obrigado, Quiné. Rodrigo, fico muito feliz com o seu convite, porque é uma forma da gente retomar um diálogo que a gente começou nos anos 90. Lembra que o Rodrigo participou de congressos de psicanálise, trazendo o aporte do direito, e também me convidando, né, para os congressos do IBDFAM e tudo. Então, fico muito feliz de agora a gente estar aí retomando a nossa interlocução, né, de psicanálise e direito, né? E fico muito feliz, estou aqui também, olha aqui o que eu estou. Com esse livro maravilhoso, gente, isso aqui é um espetáculo, né, que ganhou o prêmio Jabuti, o Dicionário de Direito da Família e Sucessões, numa linguagem claríssima e muito, como dizer, como a clínica, como ele chama, né, da clínica de direito. Fico muito feliz, né, da gente retomar essa interlocução e feliz também que a psicanálise possa ser utilizado em outros campos, digamos, fora do divã, fora da clínica psicanalítica propriamente falando, né? E realmente, em termos do direito de família, tem muito a ver. Fico muito feliz aí com o seu convite. Tá, obrigado. E nós estamos falando de direito, psicanálise e também arte, né? E o Quiné, melhor do que qualquer psicanalista, ele faz isso muito bem, que é reunir a psicanálise com a arte, né? Ele tornou-se um dramaturgo e fez uma coisa que eu achei muito curioso, infelizmente não pude assistir, mas ele mesmo pode contar para a gente, que ele encenou uma das peças dele de teatro na própria casa do Freud, em Londres. É isso mesmo, né? Como é que foi isso? Quando que foi isso? Fala um pouco para a gente. Inclusive, né, para vocês que moram aí em Belo Horizonte, né, não sei se alguém assistiu, Pamela até participou da promoção, que faz parte aqui da técnica, né? Nós levamos essa peça, que é Hilda e Freud. Realmente, o negócio é o seguinte, eu sou... Sabe aquele filme Um Americano em Paris? Eu me sinto um psicanalista no teatro. Então, né, eu sou psicanalista há mais de 30 anos e trabalho com teatro em torno de 15 anos. Né? Então, eu levei já há muito tempo, né, que eu desenvolvo isso, e eu fui convidado pelo Freud Museum, né, porque, né, as pessoas conhecem, né, a minha pesquisa cênica e teórica sobre o teatro, inclusive que deu origem
ao meu livro, né, que é esse aqui, que não sei se o Rodrigo conhece, que é o Inconsciente Teatral, onde eu faço toda a articulação teórica, mostrando a homologia entre teatro e psicanálise de diversas maneiras, né? Aliás, é um livro muito bonito, da Arte Divães. Aqui tem fotos das minhas peças de teatro dos dois lados. E aqui, cadê? Tem uma foto aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Vamos ver se dá para ver. Eu de Freud aqui, no consultório de Freud em Londres. E aí eu fui convidado pelo Freud Museum, né? Porque eles conheciam o meu trabalho, né, de psicanálise com teatro, para encenar uma peça de teatro lá. E aí foi daí que eu escrevi, inclusive escrevi, né, originalmente em inglês, a peça Hilda and Freud, que é sobre uma análise de uma poeta inglesa, americana, mas que morou em Londres, chamada Hilda Doolittle, que fez análise com Freud em Viena em 1933, durante a ascensão do nazismo. E é um espetáculo, né? Ela tem o livro dela, que ela fala sobre isso. Então, a partir do livro e a partir de uma grande pesquisa que eu fiz de cartas e tudo mais, e sobre a relação de psicanálise e nazismo, eu montei essa peça e fizemos o que eles chamavam uma promenade performance, que é uma encenação itinerante na casa de Freud. Foi um espetáculo. Imagina, eu de ator, fazendo Freud, no consultório de Freud, numa peça com uma analisante de Freud, feita por Ana Vicentini, né? Que foi a atriz. E foi muito emocionante. Olha, foi tanto sucesso que fizemos 2 temporadas, cada uma de uma semana, e depois a peça se internacionalizou. Eu passei para palco italiano, né? E aí já tive com ela em Nova York, na Austrália, 2 temporadas na Argentina, onde mais em Medellín, e várias cidades do Brasil. Então foi isso. E, aliás, você, com esse óculos e com a barba um pouco mais cheia, fica muito parecido com Freud. Muita gente já deve ter falado disso. Pois é, exatamente. Dá até aflição quando eu vejo. Bom, mas então a arte, né, e a psicanálise, o direito, elas falam de uma mesma humanidade, né? E a arte, esse entrelaçamento aí é muito importante. Nós vamos falar aqui, na verdade, do discurso psicanálise, da psicanálise como discurso, né? Não como clínica, que é o que nós buscamos para o direito, porque o direito, com uma sofisticada técnica de controle das pulsões, né, que funciona como esse limite, aí, ele tem que beber nessa fonte da arte, da psicanálise. E da psicanálise eu tenho alguns conceitos que são muito importantes, que é inconsciente, sexualidade, desejo, desamparo e gozo, né? Eu queria só falar um pouco não vai dar para falar sobre todos os conceitos, mas vamos falar um pouco desse conceito de gozo, que originalmente era um conceito jurídico, que foi para a psicanálise, né, que foi ressignificado aí pelo Lacan. Então, só para explicar para as pessoas o que é o gozo, assim, no sentido psicanalítico, como é que nós podemos aplicá-lo no direito, né? Porque os processos judiciais, eles se tornam uma verdadeira história de degradação do outro, uma materialização de uma realidade subjetiva, e nesses processos tem uma forma gozosa, né? As pessoas vão, querem, não querem e tal. Então, buscar na psicanálise esse conceito de gozo é muito importante. Eu acho que o Quiné pode, talvez, nos ajudar a clarear um pouco como é que você poderia dizer, numa linguagem simples, Quiné, o que é o gozo para o público jurídico entender, por exemplo. Embora a maioria seja jurídico, não apenas o público é jurídico, mas grande parte é um público jurídico, poderia... que a partir da apreensão e compreensão desse conceito vai poder desenvolver muito melhor o trabalho como advogado, como juiz, como promotor, entender aí como é que são essas tramas e dramas, né, no judiciário, os restos do amor que vão parar no judiciário, tem sempre também um resto aí de gozoso, né? O que você pode falar para a gente sobre esse conceito? Ok. Bom, eu acho muito importante, né, esses conceitos que você salientou, que você, né, utiliza, né, mais no seu dicionário e em outros textos. Gozo, acho assim, realmente formidável. Eu acho que, antes de tudo, é bom as pessoas saberem que, às vezes, a pessoa fala uma coisa e age de outra forma diferente.
né? Que é e mesmo sem ela saber, que é a própria, né, o próprio inconsciente, cuja maior representação, digamos, é o lapso, né? Eu estou falando, entende, fazendo uma declaração de amor para uma pessoa e de repente sai, porque outro dia eu falei que te odiava, ou quer dizer que eu te amava, né? É uma, né, que é a maior demonstração, que é muito conhecido, né? Que é uma demonstração, né, do quê? De que não há oposições no inconsciente, exatamente, mas há uma continuidade e, pior ainda, que há a possibilidade de você conviver com uma coisa e seu contrário. Porque nós somos sujeitos divididos, né? Freud nomeou isso de ambivalência, né? Ou o amor e ódio ao mesmo tempo, ou enamoródio, né? E esse ódio, acho que no direito de família, ele pode muitas vezes se expressar, né, com sentimentos que são a declinação, né, do ódio, como inveja, ciúmes, né, e vingança, né? Vingança também é muito forte, né? que aparece, né? Imagino no que o Rodrigo chama de uma forma bastante pertinente na clínica do direito. Então, eu acho que a primeira coisa é pensar assim que não há muitas vezes oposição, porque para o inconsciente não admite oposição, né? Tanto que quando você sonha, você pode sonhar, entende, coisas absolutamente contraditórias, mas que estão ali figuradas, né? Porque o sonho, né, digamos, a arte que mais se aproxima dele, o estilo artístico que mais se aproxima do sonho, né, e do inconsciente, é o surrealismo, né? Então, você pode ter coisas absolutamente surreais que convivem ao mesmo tempo. Então, a partir disso, nós podemos pensar o conceito de gozo. Porque esse conceito de gozo, esse termo gozo vem do Lacan, mas nós encontramos numa passagem Freud muito importante, né? Porque Freud, o que ele começa a perceber do nosso mecanismo psíquico? Tudo que a gente faz, né, é para obter o nosso prazer, né? Inclusive, quando a coisa está muito ruim, você fica com sono e dorme, para fugir da realidade, porque para evitar o desprazer. Então, ele começou a perceber o que ele chama de a economia psíquica, né? Que nós temos uma tendência a procurar o prazer sempre. E o prazer, muitas vezes, assim, é o que ele define como nem muito, nem tão pouco. Uma coisa mais ou menos média, sabe? Uma coisa mesmo média, mas que dá aquele... A tal da zona de conforto, que é o princípio do prazer, é a zona de conforto, né? A zona do conforto daquele casamento, que não é nem muito bom, nem muito ruim, e que, por exemplo, está ali naquele prazer, não mexe muito. Esse é o princípio do prazer, né? Para evitar o desprazer. Então, esse é um princípio básico da economia psíquica, que o sujeito procura o seu prazer. Está ótimo. Então, Freud fez toda a psicanálise a partir disso. Então, o sintoma, você faz um sintoma quando vem um trauma na sua cabeça, você recalca. Não quero nem saber, não quero nem saber. Que é um dos mecanismos também fundamentais para se entender o inconsciente, é o recalque. A gente recalca, esquece coisas que não quer saber, porque vão ferir o princípio do prazer. Vai ferir o meu prazer, então eu não quero nem saber. Se ferrou, porque você recalca, aí fica com uma paralisia aqui no sintoma histérico, tá entendendo? E aquela coisa não sai, você vai no fisioterapeuta, não adianta nada. Bom, volta, porque está recalcado, né? Então, Freud começou a estudar isso quando, de repente, acontece a Primeira Guerra Mundial. Vem a Primeira Guerra Mundial, que é aquele desastre, que é a grande decepção com a humanidade, né? Para Freud, meu Deus, a humanidade é terrível e tal. E a partir dos anos 20, ele muda completamente a teoria dele, porque ele começa a perceber que existe sonhos de traumatizados, que o trauma volta, e volta. Ele falou, mas isso vai derrubar toda a minha teoria do sonho, porque para o Freud, dentro do princípio do prazer, o sonho é a realização de um desejo prazeroso que você não consegue realizar, ou desejos
digamos, passados ou aspirações futuras que você realiza de forma disfarçada no sonho. Pois bem, e o sonho do traumatizado de guerra? Não batia com a teoria dele. E aí, a partir disso, e a partir do que ele começou a perceber do neurótico que está sempre repetindo coisas contra ele mesmo, ele descobriu não ter algo a mais que não é só do princípio do prazer. Sabe aquela coisa que você faz, que você detesta, mas não consegue deixar de fazer? Que a gente chama de compulsão, que vem do automatismo de repetição, que não deixa de ser um automatismo de compulsão, que é contra você. Gente, eu não quero, mas não consigo deixar de fazer. Aí ele diz que tem uma base que nos leva a fazer isso, que é uma coisa de autodestrutiva que todos nós temos, que é a pulsão de morte. A ponto que eu posso me ferrar para ter o prazer de ferrar o outro. Por exemplo, o tal do tiro no pé. Né? Então, tem uma coisa, e Freud deu o nome disso de pulsão de morte. Diferente da pulsão de vida, que vai no princípio do prazer, que é a pulsão de Eros, que é sexual, mas não é só a questão sexual genital, é muito mais que isso. Freud descobriu uma pulsão destrutiva, que todos nós temos, que é a pulsão de morte. E essa pulsão de morte, ela está junto, aquilo que eu falei da convivência dos contrários, junto com Eros. Então, tem Eros e pulsão de morte que estão entremeados. E isso proporciona o tal do gozo. É o gozo proporcionado pela pulsão de morte, que é um gozo que é, ao mesmo tempo, prazer e desprazer. Poderia dizer um exemplo banal, aquela música você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Conhece essa música? Uma música que foi tema de uma novela e tal. Quer dizer, você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Conhece essa música? Que é mais assim, eu quero, mas é pior que isso. É pior que isso. Eu te detesto, mas não consigo te largar. Mas por aí, não é? Entende? E é claro que quando você diz você não vale nada, já é uma expressão do ódio, você tem razão. Você não vale nada. Né? Mas o que não é verdade. Né? Quando a pessoa diz você não vale nada, olha aí um bom exemplo, é mentira. Exatamente. Mas desculpa, eu interrompi seu raciocínio. Não, vai exatamente nesse sentido. Um exemplo disso, que até a gente encontra no diálogo de Platão, é a coceira. Quando você está com uma coceira, você começa a coçar, dá aquele prazerzinho, né? De alívio e, ao mesmo tempo, de prazer. Dá um prazerzinho, gozar. Daqui a pouco você não consegue parar aquilo, quando você vai ver a sua pele está escarafuchada, com uma ferida, e passa a doer. É isso que é o gozo. É o prazer que, em continuidade com o desprazer, que continua com prazer, como uma banda de Mébius, que tem um lado só. Né? Então, isso que digamos, esse conceito, né? Esse conceito de gozo que Freud, inclusive, ele identifica na tragédia. Né? Bom, como eu faço teatro, eu trabalhei muito a questão da tragédia. Você vai assistir uma tragédia, Édipo, você se identifica, meu Deus, que horror, o que está acontecendo quando ele fura os olhos, então você chora, você se agonia, não sei o quê, aí acabou, você aplaude, chora, não sei o quê, aos prantos, mas com o maior gozo. É também gozo. Né? Então, o gozo artístico também tem a ver com isso, que não é um gozo propriamente sexual. Né? Então, vocês veem que a pulsão de morte é ruim. É ruim por quê? Porque ela é a pulsão que me vai fazer colocar uma arminha na mão e, como esse governo necrófilo, né, da necropolítica, né, é o governo que é a favor não da vida e não de Eros, mas a favor da pulsão de morte, né, com seus componentes, como ódio e tarará, tarará, incitação ao ódio, tarará, né, ela é destrutiva para o outro, mas ela também é responsável por aquilo que, infelizmente, todos nós temos, que é o masoquismo, que provavelmente vocês veem muito isso, né, advogados, na clínica de vocês, aquela coisa masoquista que a pessoa não consegue sair daquela nhaca. Os processos judiciais de família são muito nesse sentido, assim, eles não
eles acaba um processo, que é outro, né? As pessoas ficam unidas muito mais pelo ódio, que o litígio é uma forma das pessoas perpetuar aquela relação pela via do ódio, né? E aí vão inventando esses processos, né? E vira uma coisa muito destrutiva, né? Com o apetite de morte mesmo, Exatamente. mortífero, né? O ódio é a manifestação, o ódio, o xingamento, né, o vilipêndio, né, até o assassinato são, né, são expressões da pulsão de morte, né? Tem um texto que eu aconselho para vocês, que é maravilhoso e que é facílimo de ler, que é a resposta de Freud a Einstein. Que Einstein, né, depois da Primeira Guerra Mundial, todo mundo perplexo, os intelectuais, os cientistas, né, todas as pessoas que pensam, né, com como que chegou aquilo, ele pergunta a Freud, por que a guerra? E Freud responde num texto maravilhoso, né, que se chama Por que a Guerra? E uma das coisas que ele diz que é a guerra, né, ela libera a pulsão de morte, que tende a fazer do outro, diz ele, não apenas o meu objeto de desejo, tá? Mas o meu objeto de satisfação da minha pulsão de morte. E com isso eu posso... O que eu faço com o outro? Eu vou humilhar, deixá-lo à sua própria sorte, abandoná-lo, torturá-lo e matá-lo. É quase essa, assim, a citação de Freud, né? Porque é logo no início do texto. Então, essa pulsão de morte ela é destrutiva do outro, mas ela vai para dentro do sujeito também, com o masoquismo. Mas tem um outro destino que eu vi falando da pulsão de morte, que é a arte, que é a criação também. Que é a criação a partir do nada. Você só cria quando você destrói tudo que existe, certo? Então, a partir dessa concepção, Lacan salientou que um dos destinos da pulsão de morte é a criação, é você inventar, né, alguma coisa. Né? Mas isso... Pois é, e aí passa até para um outro conceito que é de sublimação, né? Que tem a ver com sublimação. Exatamente. É isso que eu aponto, que é a sublimação, não da pulsão sexual, mas da pulsão de morte. Pois é. E aí, o gozo é isso. Freud chega a usar o termo em alemão, que seria especificamente o gozo, que é o Genuss, G-E-N-U-S-S, em contraposição ao Lust, que é prazer. Então, tem o Lust e o Genuss. Só que o Genuss, que é o para além do princípio do prazer, ele envolve também prazer e desprazer, né, num bojo só. E aí Lacan vai tomar esse conceito, né, e mostrar que, né, que o campo mesmo dos laços sociais não é apenas o campo da linguagem, é o campo do gozo. Pois é. E por que nós estamos falando isso aqui? Por que isso interessa para o público, pessoas que são do mundo jurídico, né? Como eu disse, a psicanálise como discurso, não como clínica. Embora nós possamos até ter uma clínica do direito, mas o discurso psicanalítico ele vai nos instrumentalizar melhor, ele vai nos ajudar a entender melhor esses processos jurídicos, judiciais, a partir da compreensão desse funcionamento psíquico, né, de cada um de nós. Primeiro do próprio, depois dos clientes que chegam até nós. A partir dessa compreensão, ficará mais fácil, a nossa atuação será muito melhor, mais fácil, mais poderosa, mais prazerosa. Né? Então, daí as razões de estarmos falando desses conceitos aqui que são tão importantes, né? Que nós falamos aqui desse conceito de gozo, falamos um pouco do inconsciente, como o Quiné já falou, mas a ideia de traduzir para uma linguagem leiga, e aí não precisa ser psicanalista, eu não sou psicanalista, né? Mas eu busco no discurso psicanalítico um pouco desses elementos para entender melhor o direito. Então, essa é a ideia da gente estar falando aqui de direito e psicanálise. O direito sempre buscou ajuda em outros campos do conhecimento, na história, na filosofia, na sociologia, e na psicanálise em especial. Desde a invenção da psicanálise, o pensamento contemporâneo mudou a partir
da descoberta, entre aspas, do sujeito do inconsciente, né? Por isso esse livro tão legal do Quiné, que é a Descoberta do Inconsciente, em que eu me baseio até hoje para poder escrever muito dessas coisas que eu escrevo. Eu queria fazer um link com o que todo mundo está vivendo hoje, né? E que Lacan aponta com o seu conceito de gozo, que ele retoma de Freud, né? Que ele fala que o gozo é a base da política. E não é possível você entender a política sem a questão do gozo. E eu estou lançando, inclusive, né, essa semana, o meu novo livro chama A Política do Psicanalista, do Divã para a Polis. No campo da polis, que é a cidade dos discursos, né? Não é a cidade geográfica, é a cidade dos laços sociais. E que isso talvez possa, né, interessar também a vocês, né, que eu tento fazer numa linguagem clara, extrair o que seria uma política que a psicanálise pode propor, né? E a primeira coisa que eu faço é a política da falta a ser. Ou seja, que a gente tem sempre que incluir a falta, tanto a falta que nós, como sujeitos, somos estruturados pela falta, como o outro também é furado e tem falta, né? Então, um dos grandes equívocos das relações amorosas é achar que o outro vai preencher a minha falta e que existe um complemento na relação entre dois seres humanos, entende? Seja uma relação hétero ou homo, ou bi, ou whatever, né? Então, é a questão da falta, que eu acho que é um conceito importante, algo que deriva do conceito do gozo, que o Lacan chama do mais de gozar. Mais de gozar vem do conceito de mais-valia, talvez vocês conheçam melhor, né? O conceito de mais-valia de Marx, que é aquele tempo excedente que o capitalista explora, né? do empregado, do que o empregador explora do empregado, e que serve para o seu gozo, o seu lucro, etc. Né? Lacan vai extrair disso e dizer que tem um mais de gozar. Esse mais de gozar, né? Ele também está aí nas relações, porque eu vou tentar obter algo da exploração, né? Em relação ao outro. Né? E por aí mais, e eu mostro também, digamos, chamando uma psicanálise aplicada também, a política, a questão disso no gozo, da ideologia do gozo, em relação, por exemplo, na questão da sexualidade, que eu sei que, né, o Rodrigo trabalha muito, então trabalho também sobre as identidades sexuais. Tem um capítulo chamado Isso Não Faz o Meu Gênero, as paixões mortíferas do ser, que vocês vão gostar também. Olha que interessante. Lacan diz que são 3 as paixões do homem: o amor, o ódio e a ignorância. Mas nós somos apaixonados pela ignorância. E aí eu cunhei um termo do ignoródio, que é a maior arma utilizada pelo fascismo, né? Que é o estímulo da ignorância, ou seja, o ataque ao saber, ataque à ciência, etc., e o ódio da diferença, que também é fundamental para a psicanálise, que é a questão da diferença, de você tratar o outro não como o mesmo, mas como diferente, né? E aí, eu sei que o Rodrigo trabalha muito, quero também falar também, olha, desse livro, né, que é uma coletânea que eu organizei junto com o Marco Antônio Coutinho Jorge, e tem uma surpresa na capa. Vocês estão vendo que a capa é um armário? Sim, sim. Então, o livro, olha o que o livro promove: a saída do armário. Muito legal. E aqui também, desse lado, temos as meninas. E aqui dentro também várias fotos antigas. Né? E tem outro também, Rodrigo, que eu acho que é bacana, que é uma coletânea muito grande, que se chama Sexuação e Identidades, que eu organizei com a Sônia Alberti. São mais de 70 textos bem curtos, a partir de um colóquio que nós realizamos na nossa escola de psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, que trabalha justamente as questões atuais junto com as formas da sexuação em Lacan, né, que avança bastante sobre o aprofundamento da diferença sexual. E tudo isso tem a ver com gozo, né?
Pois é, e isso significa que a psicanálise está presente em tudo, né? Na política, né? Isso tudo que você falou, que acaba se conectando ao direito, né? Porque o direito, ele é, especialmente o direito de família, ele é veiculado, perpassado, transmutado o tempo todo por uma moral sexual religiosa, né? Então tem essa moral sexual que exclui pessoas do laço social, como foi, né? Todo mundo sabe que até 1988 os filhos havidos fora do casamento não podiam ser registrados, eles eram ilegítimos, ou seja, eles existiam, mas não podia dizer que eles existiam. Então, essa moral sexual, tudo isso em nome da moral dos bons costumes, que já expropriou e continua expropriando muita cidadania. Então, a psicanálise está presente na política também, porque quando nós buscamos na psicanálise como discurso, né, ela se apresenta, se presentifica em tudo. Né? O capitalismo só existe porque somos sujeitos de desejo é falta, né? Vou estar sempre querendo alguma coisa. Né? Então, a partir da compreensão disso, as coisas vão clarificando. Né? Eu acho que você traz uma grande contribuição para o Brasil de ajudar a clarear isso, mostrar essa vertente. Né? Muito legal esse seu trabalho. Assim, né? Bom, então, nós vamos... a gente podia falar um pouquinho ainda sobre, puxando aí nessa coisa desses conceitos psicanalíticos, que acaba que atravessa, que é uma realidade da pandemia, né? Como é que os casais estão trabalhando, como é que os casais estão sobrevivendo nesse período de pandemia. Estão enclausurados, estão obrigados a olhar para aquilo que não queriam ver. Eu posso dar um depoimento de que lá na minha clínica do direito os divórcios aumentaram muito, até não aumentou tanto quanto eu achei que fosse aumentar, como aconteceu na China, mas tem aumentado muito, né? Isso e aí eu não sei se na sua clínica psicanalítica você tem observado isso também. Como é que você vê isso, Kinene? Tem demais, né? Demais. Tem muito muito impressionante, né? O que acontece, né, que me parece que é mais né, é o efeito da pandemia em si e o efeito do confinamento. Porque a pandemia em si também, eu acho que são efeitos diferentes. Né? A pandemia em si, ela traz de uma forma muito presente o significante morte. Ela traz a morte presente para todos nós. Né? Bom, somente aqui agora, então, está um horror a pandemia no Brasil inteiro, o número de mortes só faz aumentar com esse desgoverno, né? Que tem uma política que sabe que a gente não é negligente, né? Que é proposital, que é uma política propositalmente necrófila, nós sabemos, né? E primeiro tem essa questão da morte que nunca teve tão presente. Nós estamos vendo as pessoas morrendo à nossa volta, muita gente com muitas pessoas, né, próximas morrendo. Não, quando você fica doente, a primeira coisa que você pensa é se você vai ter um caso grave, vai ser internado, entubado, você vai morrer. Né? Então, a questão da morte, nem precisa insistir muito, que eu acho que é muito evidente para todo mundo. Né? Então, eu tenho essa questão da morte e diante de tudo, do desconhecimento do vírus, agora, então, com essa sofreguidão de querermos vacina, que não tem vacina para todo mundo, né, e que a gente vê uma política anti-vacina, parece que de 2 dias para cá muda um pouquinho, mas vamos ver. Né? O que ela bate para todo mundo? A pandemia é terrível, é um real para todos, mas cada um vai vivê-la de uma forma absolutamente singular. Mas tem uma coisa que gera, que eu vejo não só na minha clínica, mas em volta, que é o desamparo, que é a ausência do outro, a ausência de um grande outro protetor, porque quando o Estado não comparece e a ciência não comparece, é o ponto que a gente queria ver com... Né? Porque são grandes figuras do grande outro para a gente. Né? Então, o Estado é uma delas, né? Assim, que ocupa esse lugar. Né? Exatamente, que ocupa esse lugar, né? De um outro protetor, e que não há. Então, isso gera um desamparo generalizado com angústia correspondente. Então, o que eu tenho visto aqui do meu lado é um enorme crescimento de demandas de análise.
os consultórios online, né, dos analistas estão repletos e não conseguem, eu não tenho mais hora, né, já há algum tempo, e não param de ter, porque é muito angustiante tudo que vem acontecendo, e a luto, e você tem que elaborar os lutos, né, você perde parentes e amigos, o luto que também, né, que bate num desamparo, que é um desamparo fundamental que todos temos, que nós todos somos absolutamente sozinhos. Então, bate nessa solidão estrutural do desamparo. Né? Então, nos casais, você vai tentar se amparar no outro, mas o outro está tão desesperado que nem você. Também, aí já bate né, já bate o desajuste. Né? E a pandemia, e agora pensando no confinamento, né? E fica escancarado aquilo que o Lacan fala, que muitas vezes pessoas não compreenderam. Lacan soltou a frase: a relação sexual não existe. O que quer dizer isso? Não quer Vamos dizer que você explicar não isso para que um pouco leigo ouvindo isso, né? O leigo em psicanálise, né? Ouvindo isso, mas o que é isso, né? Não, mas mesmo para psicanalista, imagina Lacan chega numa aula e falou: gente, a relação sexual não existe. Oi? Como assim? O que ele quer dizer? Não existe uma relação de complementariedade entre você e o outro. Nós não somos a chave e a fechadura. Não são duas pecinhas de puzzle que se encaixam, como é o ideal romântico do dois fazer um. Né? É simplesmente isso. Não há relação sexual, não há ele diz, não há uma relação sexual que possa ser escrita, que possa ser demonstrada. Entende? Não há essa relação. E 1 mais 1 não faz 1. 1 mais 1 é igual a 2 sempre. Então, eu acho que isso também deve aparecer muito, né? Quando, de repente, aquela pecinha que imaginariamente o cara achava que estava encaixado, né? As duas pecinhas do quebra-cabeça, de repente vai, não, cada um é um. Uhum. E o confinamento vai mostrar isso, porque o outro não vai te amparar. Não vai. Pode até ser, eventualmente. E parece que, se não me engano, é o Aristófanes, né, que dizia assim que entre dois corpos deve passar um sopro, né? Então, que é isso, assim, né, que, complementando isso que você está falando, de que essa complementariedade, né, tem que ter esse corte, né, entre, assim, porque senão não é. Mas as pessoas continuam na ilusão de que serão completas quando encontram alguém, né? Pois é, mas isso é fruto, né, da ideologia do amor romântico. Isso tem a ver também, você tem razão, isso não começou com o cristianismo, isso é muito mais antigo, está no Banquete de Platão. Aliás, o Banquete de Platão devia ser uma leitura obrigatória para o direito de família, porque são várias concepções de amor, e tem a concepção cômica, né, porque o Aristófanes era um artista, né, era um tragediógrafo, era um comediógrafo, né, ele era um autor de comédias, e que na concepção de amor dele é engraçadíssima. Né? Mas, assim, então você notou que na sua clínica os casais começaram a se separar mais. Eu vejo isso, que teve um aumento significativo, assim como teve um aumento significativo de inventários. Né? A semana passada eu fiz 4 ou 5 inventários de pessoas que morreram de Covid. Né? Pessoas começaram a fazer testamento e tal. Mas voltando para a questão do amor, não amor, do divórcio... As consequências do confinamento, que ainda não falei. Né? Sim. E o confinamento, né, ele primeiro... eu acho que tem algo, né, que o confinamento, né, faz as pessoas se esbarrarem o tempo todo, né, os casais estarem muito mais juntos do que estavam, então as diferenças vão aparecer mais. As diferenças vão aparecer mais e a complementariedade, por mais ilusória que fosse, ela vai se desfazendo. Né? Já não dá para dormir tanto de conchinha, porque você não fica de conchinha o dia inteiro. Né? A conchinha também é uma forma de achar que 2 faz 1. Né? E aí o que acontece também? O tédio. O que eu tenho visto muito da reclamação é a perda da libido dos casais. A perda da libido, não transam mais. Não transam. Né? E aí reclamam. E aí o que acontece? Que é o pior
inimigo de uma relação conjugal é o tédio. É o tédio e o desejo do ayer, do alhures, do outrem, né? Porque isso também, gente, não vamos esquecer, e a psicanálise tem muito a ensinar, entende? Não há amor que não seja a três. O amor é sempre a três. O amor tem uma estrutura edipiana, né? Então, é sempre o sujeito, né? O cônjuge e o outro. Quando não existe de fato, né? O que é muito comum, nós sabemos, o que não existe de fato, você ou sonha ou se sente ameaçado de. Ou sonha ou sente ameaçado que o outro vai trair. Então, não adianta, porque sempre o que a psicanálise mostra, e isso vem desde criancinha, com o próprio complexo de Édipo, a gente se ama a três. Então, esse a três faz também que haja um abalo no ideal romântico da relação sexual de complementariedade, né? Então, eu acho que o outro grande inimigo é o tédio, e também que o outro que está ali do lado vai ser, não, se não é mais objeto da pulsão sexual, pode ser que seja da pulsão de morte, né? E que vê a questão do ódio também e tudo mais. É que tem algumas, isso que você falou dessa fantasia, mas do de fato, isso já está chegando no direito, e nós já nomeamos isso como uniões poliafetivas. Essa é uma questão atual para o direito, falar das uniões poliafetivas, né? Eu já fiz contrato de união poliafetiva, né? De um homem com duas mulheres, pode ter várias variações, e o Conselho Nacional de Justiça, em 2018, ele recomendou aos cartórios que não lavrassem escritura disso, ou seja, o Estado funciona como censor da moralidade. Pode funcionar ou não, mas ele jamais, as pessoas não vão deixar de viver assim, porque o Estado não quer. E essa é a grande questão do direito de família, qual o limite de intervenção do Estado na vida privada do cidadão. Se eu quiser viver com 3 pessoas, 2, 3, 4, o que o Estado tem com isso? Essa é uma questão atual para nós do direito, que a psicanálise rega muito, ela vai nos ajudar muito a entender e avançar isso. Por isso a gente precisa muito da psicanálise para entender e dar uma... Não quer dizer que essa relação, esse amor a três, precisa se realizar, né? Sim, mas sim. Estruturalmente, é para mostrar que estruturalmente, né, não há uma relação de complementaridade segura. O casamento é uma invenção burguesa, né? Então, faz parte da ideologia. Estamos inseridos no contexto do amor romântico, né? E isso que faz todas essas traçadas, inclusive os instrumentos jurídicos para sustentar isso, né? Que é terrível, né? E, em razão disso, exclui muitas pessoas. O ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação, ficou 6-5, dizendo que era uma relação, eram 2 homens e uma mulher, e ele pediu pensão, com o falecimento de um, ele veio pedir pensão para aquela pessoa, não sei se você acompanha esse caso, e o STF disse que não teria direito, ou seja, ele, além de ter desresponsabilizado essa pessoa que escolheu ter 2 outras pessoas, ele manteve-se nessa moral hipócrita de dizer, ó, existe, mas nós não podemos dizer que existe, né? Isso, o mundo do direito é muito assim, por isso nós precisamos buscar muito, beber muito na psicanálise para nos iluminar a pensar o direito de uma forma mais ética, né? Menos moral e mais ética, né? Muito bom. Bom, gente, então nós vamos ficando por aqui hoje. Não sei se você gostaria de falar, de complementar, falar mais alguma coisa. Assim, sobre esse tema, eu gostaria também de, né, acentuar, né, que Freud tem o texto, né, que são 3 pequenos textos que eu recomendo para vocês, né? Desculpa essa mania de professor que eu tenho de ficar passando bibliografia, tá? Mas pode ser legal. É muito bom. Ele chama Psicologia da Vida Amorosa, que é muito incrível, que ele fala sobre o tabu da virgindade na época, né? Ele ousa falar sobre... A psicanálise é subversiva, né? E Freud, demais, né? Demais. E continua sendo, mas... E continua sendo, né? Então, o que ele chama são 3 pequenos textos, e ele fala um tipo particular de amor no homem, né? E ele fala né? Ele mostra, né, a divisão do homem de querer uma mulher puta e uma mulher mãe, né?
E eu acho que isso é muito interessante também. E um outro texto também em que ele fala sobre a base edipiana do amor, né? Tem esse meu livro que se chama Édipo ao Pé da Letra, em que eu examino a peça do Sófocles, Édipo Rei, os conceitos, a evolução do conceito de Édipo em Freud e também em Lacan, né? E faço também umas propostas de interpretação, e foi essa pesquisa que eu fiz durante 4 anos que deu origem à minha peça Óidipus, Filho de Laios, que eu também levei aí para BH. Né? Os meus livros, né, podem ser, né, encomendados no meu site, que é www.antonioquiné.com. Né? Tá. E queremos saber também da peça de teatro, quando é que vai estrear, como é que faz para acessar? Ah, sim. Eu atualmente estou com, né, na produção do que eu chamei uma peça série metragem, que é um cine-teatro, né, que eu estou fazendo com a obra do Anjo Negro, do Nelson Rodrigues, que é uma das obras mais polêmicas dele, que ele fala sobre o racismo estrutural. Todos os personagens são racistas, inclusive os negros, né? É uma peça muito interessante, né, para a gente pensar, né, para os dias de hoje, mas também fala sobre o machismo, fala sobre o servilismo, o supremacismo, várias questões muito atuais hoje em dia, né? E nós já fizemos, e tem cenas gravadas, cenas ao vivo, né? Então é um mix. Então nós estamos na edição do 3º ato, já passamos uma temporada do 1º, outro do 2º ato, mas vamos fazer uma reprise agora no final de maio e vamos estrear o 3º ato. Né? Vai ser pelo Simpla, e aí eu aviso o Rodrigo, né? Tá. E a E ele gente ajuda a comunica a divulgar. você. Mas obrigado, Quiné. E direito e arte e psicanálise, né, estão entrelaçadas para sempre. Eu não consigo mais pensar o direito sem a ajuda dessas conexões, né? Isso é só um começo de conversa, uma pequena amostra, né? E aqueles que se interessarem, entrem em contato com a gente. Nós temos grupos no IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, de Direito e Arte, né? E é uma conversa que continua por aí, continuaremos por aí nas redes sociais. Então é isso, obrigado pela presença de todos que nos ouviram. E se você gostou dessa conversa, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Eu vou gostar muito se vocês fizerem isso e puderem dizer o que pensaram, o que pensam sobre essa conversa. Muito obrigado e até a próxima.